Então, agora, nessa etapa da aula, a gente vai tratar sobre a etapa de reabsorção tubular, mas antes disso, que vai ser necessário para essa parte da aula, a gente vai dar uma breve revisão do que já foi dito anteriormente sobre a questão da formação de urina, suas etapas. Então, ela se dá através de três etapas: a filtração, reabsorção e secreção. Na filtração glomerular, está aí representado por F, o sangue que chega sob pressão pela arteríola aferente vai ser forçado a passar por uma membrana filtrante, que é a membrana ali do capilar glomerular. Então, a partir que foi filtrado, né, esse tipo de filtrado ele vai adentrar na cápsula de Bowman. Na reabsorção, que está representado pela letra R, a água e os solutos vão ser reabsorvidos do túbulo para o sangue. Para ser um pouco mais específico, para os capilares peritubulares, na qual a gente vai ver que essa sequência de eventos até chegar ao capilar peritubular, na reabsorção, vai depender de vias e mecanismos de sequência. Além disso, existe a etapa de secreção, que está representada por S, em que alguns solutos são secretados para o túbulo, finalizando assim a excreção urinária, que está representada por E. Logo, se a gente for fazer uma equação da formação da urina, nos daria a seguinte forma: quantidade filtrada menos quantidade reabsorvida, mais quantidade secretada, seria igual à quantidade excretada, na qual seria a urina ali formada, pronta para ser eliminada do nosso organismo. Então, a partir de agora, a gente vai dar ênfase na parte da reabsorção e, primeiramente, a gente tem que notar que a reabsorção ela depende de vias e mecanismos. E como assim? Primeiramente, vamos olhar a estrutura do túbulo renal. Ali temos o volumen do túbulo renal, a parede do túbulo renal, na qual ele vai ter células epiteliais que possuem na sua membrana borda com microvelocidades, que vai ser necessário as células que têm como função a absorção e reabsorção de substâncias. E mais exteriormente, nós vamos ter o espaço intersticial e, por fim, o capilar peritubular. Então, para que ocorra todo esse caminho, de reabsorção, vai depender de vias, que vai ser a via transcelular e paracelular, e também de mecanismos, que vai ser o transporte ativo primário, transporte ativo secundário e transporte passivo. Inicialmente, se for notar, observar na estrutura tubular, a via transcelular seriam o tipo de via na qual as substâncias atravessam as membranas apical e basolateral para chegar ao líquido intersticial, ou conhecido como espaço intersticial. Diferente da via paracelular, em que essas substâncias elas vão passar por meio de junções celulares entre células vizinhas, como se pode observar aí a passagem das substâncias entre as células tubulares. E quanto aos mecanismos, a gente vai denotar que, primeiramente, no transporte ativo, o soluto se move contra o gradiente eletroquímico. Logo, então, ele vai requer energia derivada do metabolismo para que esse transporte ocorra. Então, e agora pensando no tipo de transporte ativo, que é primário e secundário, se o transporte é acoplado diretamente à fonte de energia, como, por exemplo, a hidrólise do trifosfato de adenosina, conhecido como ATP, esse tipo de transporte vai ser o primário. Mas agora, se o transporte ativo é acoplado indiretamente à fonte de energia, um exemplo disso que a gente vai ver mais para frente é a parte da reabsorção de glicose no túbulo renal, ele é chamado de secundário, ou seja, um transporte ativo secundário. Então, o que difere o transporte ativo primário do secundário
seria como que ele é ligado, a relação entre o transporte e a fonte de energia, se ele está acoplado diretamente, no caso primário, ou indiretamente, secundário. E, por fim, vale ressaltar que, embora os solutos possam ser reabsorvidos pelo túbulo por mecanismos ativos ou passivos, a água ela sempre vai ser reabsorvida por um mecanismo passivo, por um transporte passivo. Ou seja, ele não depende de energia derivada do metabolismo. Então, o tipo de transporte passivo, que, por exemplo, tem a difusão simples, tem a osmose, mas no caso da água vai ser o transporte do tipo osmose, na qual significa que a difusão da água se dá da região de baixa concentração de soluto para uma região de alta concentração de soluto. Então, agora, a partir desse momento, a gente vai observar que a reabsorção ela se dá de duas formas: a reabsorção ativa, a qual depende de um transporte ativo que pode ser primário ou secundário, ou uma reabsorção passiva, na qual ela vai se dar pelo mecanismo de transporte passivo. Então, primeiramente, a gente vai começar pelo transporte de sódio, como um exemplo de reabsorção ativa. Antes de tudo, a gente tem que notar que a maioria das reabsorções, em quase sua totalidade, ela depende do sódio. Muitos autores, inclusive, consideram o sódio como a força motriz do processo de reabsorção. Por quê? Porque o sódio está envolvido na reabsorção de praticamente todos os processos, como, por exemplo, a reabsorção de glicose, de aminoácidos, de bicarbonato, de cloreto, ou seja, ele está praticamente envolvido em todos os processos de reabsorção de substâncias. Então, o sódio é um soluto extremamente importante no processo de reabsorção. E mais, o sódio ele pode ser reabsorvido por qualquer tipo de via e mecanismo. Ou seja, ele pode ser tanto pela via paracelular, ou transcelular, ou qualquer tipo de transporte. Pode ser mecanismo de transporte ativo ou passivo. Então, aqui, focando nessa imagem, a gente vai ter, no caso, a reabsorção de sódio no túbulo proximal. Inicialmente, a composição do filtrado que está entrando ali no túbulo proximal é semelhante à composição iônica plasmática, com uma concentração maior de sódio do que é encontrado no interior das células tubulares proximais. Então, assim, o sódio presente no filtrado pode entrar nas células tubulares passivamente, de acordo com seu gradiente eletroquímico. Está representado ali pelo 1. E ali está demonstrando a entrada pelo canal de sódio epitelial, que está representado pela sigla ENAC. Vai representar um papel fundamental nessa reabsorção do sódio. E depois disso, o transporte apical do sódio ele vai utilizar de diversos tipos de proteína transportadora, que vai poder ser do tipo SYMPORT, ou seja, proteínas transportadoras de substâncias do mesmo sentido, ou antiport, na qual as substâncias vão ser transportadas em sentidos opostos. E outro tipo de proteína transportadora também seriam aqueles canais de vazamento abertos. Então, agora, uma vez dentro da célula, o sódio vai ser ativamente transportado para o seu exterior através da membrana basolateral, em uma troca com potássio pela bomba ATPase de sódio e potássio. Um canal de vazamento de potássio vai impedir o acúmulo do mesmo ali no interior da célula, e o resultado disso vai ser a reabsorção de sódio através do epitélio tubular, conforme está sendo possível observar pela seta 2. Então, esse seria um tipo de reabsorção ativa
do tipo primário, porque, como dito anteriormente, aqui o transporte está diretamente acoplado à fonte de energia. Diferente do segundo exemplo a seguir, no caso que também existe o transporte ativo secundário, o sódio vai participar desse tipo de transporte envolvendo glicose e aminoácido, por exemplo. Então, no caso da imagem, vai tratar da reabsorção de glicose acoplada ao sódio, através do epitélio do túbulo proximal. Então, ali a membrana apical vai conter o cotransportador de sódio-glicose, conhecido como um SGLT, que vai levar a glicose para o citoplasma contra seu gradiente de concentração através do uso de energia do sódio, que se move a favor de seu gradiente eletroquímico. Como todo o processo depende de proteína, esta reabsorção é passível de saturação. Portanto, se ali no lumen do túbulo ou no lumen tubular chegar um filtrado glomerular com altas concentrações de glicose, como, por exemplo, em caso de pacientes portadores de diabetes, essa glicose dificilmente será totalmente reabsorvida. Isso porque o processo de reabsorção, devido a essas proteínas, vai ser passível à saturação. E, portanto, essa glicose em excesso, digamos assim, vai ser excretada na urina. Ali já superfície, perdão, base lateral da célula, o sódio é bombeado para fora pela bomba sódio-potássio ATPase, ao passo que a glicose se difunde para fora, através de um mecanismo de difusão facilitada, envolvendo o uso de transportadores glúten, conforme visto ali em 2. Outras moléculas que são reabsorvidas por mecanismos similares incluem os aminoácidos, o lactato, intermediários do ciclo do ácido cítrico, como, por exemplo, o cetoglutarato, e também alguns íons, como o fosfato e o sulfato. E vale destacar que alguns dos transportadores apicais podem utilizar o hidrogênio no lugar do sódio. Então, conforme foi explicado, então, esse seria um tipo de reabsorção ativa, mas que ela utiliza de um transporte ativo secundário, justamente por essa relação, no caso aqui, indireta, entre o transporte que está acoplado à fonte de energia. Então, agora, a gente vai sair da parte de reabsorção ativa e vai ir para a parte da reabsorção passiva. Aqui a gente vai ter como exemplo a água, os íons e a ureia. O que acontece? A reabsorção passiva, ela vai diferir mais aqui no caso, na questão da via. Por exemplo, os íons, no caso ali o potássio, o cálcio, eles são reabsorvidos por difusão simples, até o capilar peritubular. Só que a via deles é transcelular. E a ureia também vai usar o mesmo tipo de mecanismo, ou seja, também vai passar pela difusão simples, só que a via, no caso da ureia, ela vai ser paracelular. E aí, no caso da água, ela vai ter, digamos, essa vantagem de via, porque ela pode passar pelas duas vias, ou seja, tanto pela via transcelular como paracelular, mas também o tipo de transporte, no caso ali, passivo seria a osmose. Então, a reabsorção passiva, em termos de complexidade, é menor em relação à reabsorção ativa. E agora, conforme dito anteriormente, a gente vai observar a questão da reabsorção do íon bicarbonato, porque ela, embora tenha uma maior complexidade na parte de reabsorção ao longo do tubo, ela é biologicamente necessária. Por que eu digo isso? Porque ela vai estar relacionada com o tamponamento dos líquidos corporais. E esse íon bicarbonato, junto com o sódio no sangue, forma o bicarbonato de sódio,
vai funcionar como tampão, ou seja, ele vai regular o nosso pH. Então, ali no lumen tubular, vai ser possível observar o bicarbonato já dissociado em sódio e íon bicarbonato. O íon bicarbonato no túbulo vai reagir com hidrogênio, que é excretado pelo trocador sódio-próton, e que, por sua vez, vai formar quem? Vai formar o ácido carbônico. Esse ácido carbônico vai se dissociar em duas substâncias, o gás carbônico, CO2, e água. Essa reação ela vai ser catalisada pela anidrase carbônica, que vai estar ancorada ali na membrana luminal. E o gás carbônico que é reabsorvido, e não o íon bicarbonato, se dá pelo fato de não ter ali na membrana luminal nenhum mecanismo de transporte para o íon bicarbonato. Por isso que é necessário essa formação, né, desses dois compostos, justamente para dar sequência na reabsorção do íon bicarbonato. Então, ele tem que se juntar e dissociar em água e gás carbônico, porque o gás carbônico ele vai ser reabsorvido devido à facilidade muito grande que ele tem em penetrar em membranas biológicas dentro da célula. Então, ele vai reagir novamente com a água, e que vai formar o ácido carbônico. E essa reação, ela também vai ser catalisada pela anidrase carbônica. No entanto, a anidrase carbônica aqui, ela vai estar no estado solúvel. Então, ali, depois de ocorrer essa formação do ácido carbônico novamente, ela vai dissociar em íon bicarbonato e hidrogênio. O íon bicarbonato já dentro da célula consegue ser reabsorvido até os capilares peritubulares, já que na membrana basal das células tubulares temos um transportador para o íon bicarbonato. Logo, ao mesmo tempo que os túbulos secretam hidrogênio para a formação da urina, ocorre a reabsorção do íon bicarbonato, vai reestocar os tampões dos líquidos corporais. Agora, a gente vai ver como que é a reabsorção como um todo ao longo do túbulo. Como que ocorre ao longo de cada tipo de cada tipo não, perdão, em cada parte do túbulo, no túbulo proximal, na alça de Henle, no túbulo distal e ali no ducto coletor. Então, começando com o túbulo proximal, primeiramente, é necessário destacar que o túbulo proximal ele possui uma área de superfície de contato muito grande, sendo o fator responsável pela maior parte da reabsorção do túbulo de água, de solventes como sódio, glicose, aminoácidos. Logo, a reabsorção de nutrientes orgânicos e íons é considerada isosmótica. De maneira geral, à medida que vão se distanciando do glomérulo, as células epiteliais que revestem o túbulo vão diminuindo a quantidade de microvilosidades. Então, como consequência disso, vai reduzir a área de superfície de reabsorção. Isso faz com que, à medida que vai se distanciando ali, vai tornar praticamente permeável à água. Então, tem essa importância da microvilosidade na questão da reabsorção da água. Em sequência, na alça de Henle, vamos ter o ramo descendente da alça, que é praticamente impermeável ao sódio, justamente porque apresenta poucas bombas de sódio, potássio, ATPase. Já o ramo ascendente, ele é impermeável à água. Então, tem essa questão, pode-se observar ali também na imagem a questão anatômica, né, que ali no ramo descendente vai se diminuindo, né, a, no caso, o diâmetro, né, do túbulo, e ao partir do que o ramo ascendente vai crescendo, essa área vai aumentando. Então, também tem essa, digamos assim, essa diferença entre o ramo ascendente e o ramo descendente. Agora, no túbulo distal, na sequência, a gente vai observar a questão da reabsorção de maneira transcelular.
e que vai possuir bombas sódio e potássio, ATPase, o que vai promover uma reabsorção de sal. Já ali no ducto coletor, a gente vai, vai ver, possui em sua porção corticial uma redução ainda maior da permeabilidade da água. E quem controla essa permeabilidade são os hormônios, que atuam na regulação da reabsorção. Nessa porção é que as células do epitélio tubular, elas vão possuir a tal da heterogeneidade celular, em que as células sofrem uma diferenciação e elas passam a possuir dois tipos de células: células principais, que contêm os receptores para a ação dos hormônios, e as células intercaladas, que têm como função a secreção de íons de hidrogênio. Logo, nas células principais, que os hormônios antidiurético e aldosterona atuam para aumentar a reabsorção de água, o túbulo coletor medular, que é ainda mais impermeável à água, porém é permeável à ureia, lembrando que aproximadamente 50% de toda a ureia foi filtrada, ela é reabsorvida no túbulo renal, em especial aqui no túbulo coletor medular. E aqui também nós temos a secreção de íons de hidrogênio. Então, ali ao final da passagem do filtrado glomerular, por todos esses tubos, nós temos praticamente a urina já formada, que vai ser transportada até a bexiga urinária. Então, agora a gente vai perceber que a reabsorção tubular, ela, além das vias e dos mecanismos, ela também sofre uma influência de alguns mecanismos externos, digamos assim, como o balanço glomerulotubular, controle hormonal e o controle nervoso, que vai regular a reabsorção tubular. Então, primeiramente, começando com o balanço glomerulotubular, quanto maior a filtração, maior será a reabsorção no caso desse tipo de regulação. Esse mecanismo ele se baseia muito na questão do feedback, que permite que haja um equilíbrio entre o que é filtrado do que é reabsorvido, e assim evita grandes acúmulos ou perdas de águas e solutos. Então, é extremamente importante haver esse equilíbrio. Dando sequência, aqui no controle hormonal, os hormônios atuam na regulação da reabsorção, principalmente no final do túbulo final, digamos assim, no túbulo coletor e no ducto coletor. Afinal, são regiões em que o epitélio tubular possui em sua constituição as células principais, que possuem receptores para diversos tipos de hormônio. Aqui, no caso, foram relatados a maior parte dos hormônios relevantes à reabsorção tubular. Então, em vermelho, é possível observar a aldosterona produzida no córtex suprarrenal e que age nas células principais do túbulo coletor cortical, aumentando a bomba sódio-potássio ATPase, e assim a permeabilidade de sódio, que leva a uma elevada reabsorção de NaCl, ou conhecido popularmente como sal. Em azul, temos o hormônio antidiurético, que é produzido nas regiões paraventricular do hipotálamo, e nos rins possui função na retenção hídrica, aumentando a reabsorção de água na região do túbulo contorcido distal, e também ali no ducto coletor. No laranja, a gente vai ter o peptídeo natural atrial, ou conhecido como PNA, que é produzido nas células cardíacas atriais e vai possuir atuação ali nos ductos coletores, inibindo a reabsorção de sódio. Ademais, ele vai inibir hormônios como aldosterona e antidiurético. E por fim, a gente vai ter o controle nervoso. O controle nervoso ele é promovido pelo sistema nervoso simpático, e a ativação simpática promove vasoconstrição. E é de se esperar que essa vasoconstrição
ela vai reduzir a pressão arterial nos capilares peritubulares, favorecendo a reabsorção. Ademais, a ativação simpática, ela vai aumentar a produção de aldosterona e também de angiotensina 2, o que acaba aumentando também a reabsorção de sódio e água nos túbulos dos rins. Então, tem essa questão também do controle neuronal na regulação da reabsorção tubular. Então, da nossa parte seria isso. Essas são as referências e muito obrigado.